iniciando o nosso módulo 1, Introdução ao Mercado Financeiro. Quero contar para vocês um pouquinho da história do mercado de capitais e como se deu o surgimento das bolsas de valores. A primeira bolsa de valores hipotética, porque não tem uma confirmação disso, mas tem alguns fatos que apontam para que ela realmente tenha existido, seria entre o século XII e XV, na cidade de Bruges, na Bélgica. Na época, a cidade de Bruges era uma grande potência comercial que tinha o dobro de habitantes de Londres. Então, a gente sabe que hoje Londres é uma das grandes metrópoles do mundo. E imaginem que na época Bruges era muito maior, então era muito relevante no cenário europeu. Tá? Em 1531 foi criada a Bolsa da Antuérpia, também na Bélgica. Ela era baseada na negociação de empréstimos e essa sim é considerada a primeira bolsa oficial. O que a história nos remete? Que em Bruges, na Bélgica, nessa época aqui, existia realmente uma bolsa, certo? Porém, em um dado momento, houve um problema com o escoamento das mercadorias através de Bruges, porque isso se dava através do transporte por barcos, porém, um canal que era muito importante para esse transporte, ele secou, impossibilitando a passagem dessas embarcações, e aí com isso, Bruges foi parando no tempo, entre aspas, e aí se viu a necessidade de ter uma bolsa de valores com uma localização mais privilegiada que pudesse escoar essas mercadorias de uma forma melhor. E aí surgiu a Bolsa da Antuérpia, tá? E também depois em Bruxelas. Então notem que a Bélgica nessa época era muito importante no cenário europeu, assim como a Holanda, como a gente vai ver aqui na frente. Bruges é uma cidadezinha bem legal. Ela tem quase que a totalidade das suas casas são preservadas, então são construções desde os anos 1200, 1300, 1400. Eu estive lá em 2019 e foi uma experiência bem bacana. A gente se sente realmente como se estivesse num filme, assim. Até grandes lojas como Zara e McDonald's, por exemplo, elas são dentro dessas casas. Então é realmente um clima bem medieval, tá? As primeiras ações elas foram negociadas e emitidas em 1602 pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, aquela famosa que explorava a Ásia, né? Então eles faziam o comércio e escambo entre a Ásia e a Europa e emitiam ações. Então quem tivesse interessado podia investir numa dessas grandes navegações que iam para lá e caso desse certo a pessoa teria direito a esses lucros, né? Seja em forma de produtos ou mesmo em valores. Então notem que Bélgica e Holanda eram muito fortes no cenário europeu nessa época, depois foram perdendo um pouco do prestígio conforme o crescimento de outras grandes potências. A importância do mercado de capitais. Muita gente não entende que o mercado de capitais tem um papel fundamental na nossa sociedade, as bolsas de valores, né? Até outro fato curioso sobre bolsas de valores, voltando um pouquinho para que vocês entendam, aqui na cidade de Bruges, nessa época, não existia numeração nas casas, então você não podia dizer que ia na casa 500, 300, não era assim que funcionava. As pessoas se referiam a ir numa casa pelo brasão da família que residia naquela casa. Então tinha em cima da porta de cada casa em Bruges o brasão, que às vezes era um machado, um martelo, e aí remetia a uma família que trabalhava, por exemplo, com madeira, né? E nessa possível bolsa de valores aqui, conta a história que o brasão da família eram bolsas. Então, quando o pessoal ia lá para negociar empréstimos, né, negociar valores, eles falavam que iam na casa das bolsas. E com isso surgiu o termo bolsa de valores, né? Na casa das bolsas, negociar valores, bolsa de valores. E aí esse termo é amplamente utilizado até hoje e, teoricamente, é assim que surgiu. Então, voltando à importância do mercado de capitais, a gente tem na história, como vocês podem ver, eu estava contando ali antes, um papel muito importante nas bolsas e elas financiaram grandes navegações, como a gente pode ver ali no ano de 1602 para frente, através da emissão de ações pela Companhia Holandesa das Índias Orientais e depois várias outras companhias. E num cenário mais recente, a gente pode ter plena certeza que a gente não teria uma evolução tecnológica na nossa sociedade, tanto na parte de computadores, como ferrovias,
navegações, estradas, todo tipo de evolução na nossa sociedade passa pelas bolsas de valores. Grandes empresas como Apple, Microsoft, Google, Amazon, elas só tiveram esse crescimento exponencial porque elas captaram bilhões através das bolsas de valores. Então isso foi algo que potencializou a nossa evolução. Vocês podem observar aqui o percentual de população que investe em ações. Nos Estados Unidos, a gente tem 55% da população investindo em ações. No Japão, 43%. Na China, 15%. Na Alemanha, 13%. E na Coreia, 10%. Podem observar que esses 5 primeiros países aqui são todos países muito desenvolvidos, certo? E isso acaba também tendo um pouco de relação com o investimento em bolsa de valores em alguns aspectos, porque uma população mais rica, ela tende a ser mais inteligente e entender melhor realmente como cuidar do seu dinheiro, e isso traz prosperidade para a sociedade como um todo, né? Então, observem que o Brasil e Índia, por exemplo, são países que têm menos de 2% da população investindo, e somos países subdesenvolvidos ou emergentes, né? Então, é importante notar a importância da educação financeira, e espero que nas próximas gerações aí a gente possa desenvolver uma cultura de investimentos no Brasil e mudar as nossas próximas gerações. Então, desenvolvimento econômico. As bolsas de valores representam um canal fundamental na captação de recursos, permitindo o desenvolvimento de empresas, gerando novos empregos e contribuindo, em geral, para o progresso do país. Então, muitos dos empregos gerados através dessas grandes empresas também só foram possíveis através dos investimentos em bolsas de valores. E a gente tem também um fato importante, que é a democratização dos investimentos. Se a gente for observar, antigamente, praticamente toda a concentração de riqueza se dava nas elites, né? Nos senhores feudais, nos reis, e a parte menos privilegiada da população sempre sofria. Hoje não é tão diferente, mas a gente tem a possibilidade de mudar isso através dos investimentos, né? Então, é muito mais vantajoso, por exemplo, você construir um plano de aposentadoria sozinho através da Bolsa de Valores do que ficar esperando uma aposentadoria do governo, ou mesmo um plano de aposentadoria privado que vai te pagar lá um valor X, sendo que na Bolsa de Valores você tem potencial de construir algo muito maior, tomando suas próprias decisões com sabedoria. E essa democratização, a gente pode hoje, eu botei aqui com R$1.000, mas até com menos, você pode se tornar sócio de grandes empresas como Itaú, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Banco do Brasil, WEG, né? Só dando alguns exemplos para vocês de que com R$1.000, por exemplo, você não consegue nem montar uma casinha de cachorro-quente, mas você consegue ser realmente sócio dessas empresas e participar de todo o processo de crescimento delas. Então você pode ganhar com a valorização, com o crescimento daquela empresa, ou pode ganhar também com as distribuições de lucros. A gente tem um case bastante relevante aqui, que era a Itaúsa, que é uma holding que controla o Itaú e outras empresas como a Havaianas. Ela, em diversos anos consecutivos, ela te dava aí na média cerca de 10% de dividendos, né, que é o valor que você recebe aí anualmente, só que nesse caso era dividido em meses, como uma rentabilização do seu capital. Então você está realmente recebendo parte dos lucros, né? Então pense você ser sócio de uma grande empresa com uma ótima gestão. Isso é algo muito bom para o seu futuro e para o futuro da sua família, tá? Então você consegue comprar realmente fatias de empresas para se aproveitar do desenvolvimento delas. Mercado financeiro, o lar do especulador. Pessoal, a gente tem uma rixa aí entre trader e investidor, e até avançando para o próximo slide aqui, análise técnica e fundamentalista também, porque o trader em geral vai utilizar mais a análise técnica e o investidor de longo prazo vai utilizar mais a análise fundamentalista, e eu vou explicar a diferença depois. Mas, no fundo, nós somos todos especuladores, porque assim como a gente, enquanto trader, quer especular no mercado através da volatilidade de um ativo, o cara que está investindo para longo prazo, e eu até me coloco junto, porque eu sou trader e investidor, ambos estão especulando. O cara que está no longo prazo, ele também está especulando na valorização da empresa, numa expectativa de ganhos futuros, de distribuição de lucros, mas não é algo que ele tem certeza. Então, é propriamente uma especulação, tá? A gente, enquanto trader, busca explorar a volatilidade do ativo em um determinado espaço de tempo,
que pode ir de alguns segundos ou minutos até alguns meses, e sempre com a expectativa de encerrar essa operação ao atingir um alvo ou um objetivo previamente estipulado. Então a gente quer se aproveitar dessa volatilidade, certo? Pegar a nossa fatia de lucro ali e sair, certo? Então essa é a nossa mentalidade. Não significa que a gente não tenha uma visão de longo prazo, mas a gente pode ter essa visão de longo prazo explorando várias operações de curto prazo, tá? No longo prazo, o investidor que visa realmente ter resultados numa periodicidade muito maior, ele quer participar da valorização e crescimento de um ativo ou empresa ou receber participação nos lucros, como eu comentei antes. E nem sempre ele tem o objetivo de encerrar essa posição. Ele pode permanecer como sócio da empresa por tempo indeterminado, podendo chegar a décadas ou mesmo centenas de anos. Então, se você, por exemplo, possui ações, essas ações podem ser passadas de geração a geração como uma herança de família. E aí, os juros compostos vão estar trabalhando muito a seu favor e aí você pode deixar um grande patrimônio para as suas gerações futuras. E o trading pode ser uma ponte para que uma pessoa comum se torne um grande investidor e lá na frente tenha uma ótima aposentadoria, viva tranquilamente de renda, certo? Então, ambos podem andar em conjunto. E aí, a gente tem aqui análise técnica versus análise fundamentalista. A análise técnica ela é uma reação mais rápida, a gente atua com base nos gráficos, então o gráfico em geral nos mostrou algo ali que faz sentido, a gente pode ou não atuar com base nessa informação. E na análise fundamentalista, essa reação é mais demorada, porque enquanto no gráfico a gente tem uma resposta quase que imediata, na análise fundamentalista os dados saem em geral de 3 em 3 meses, então os balanços das empresas, esse tipo de coisa, são dados que não saem com tanta frequência. A gente, na análise técnica, explora o desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, o apetite comprador e o apetite vendedor. Então, quando a gente nota uma discrepância entre um e outro, a gente pode escolher atuar do lado mais forte, né? Não importa o ativo ou o período de tempo observado, o padrão de análise permanece exatamente o mesmo. Todos os negócios realizados passam pelo gráfico ou fluxo de negociação. Então, percebam que vocês podem atuar em qualquer ativo, em qualquer tempo gráfico, com o mesmo padrão de análise, talvez fazendo mínimos ajustes. E os negócios realizados passam todos pelo gráfico, então o gráfico não mente, a informação que está ali é algo que de fato aconteceu. Já na análise fundamentalista, eles atuam com base em balanços patrimoniais ou no desempenho do ativo no cenário econômico. E não existe um padrão de análise aplicável, então é necessário compreender todas as complexidades de cada setor em que a empresa está inserida e trabalhar com base nessas variáveis que podem ser bem específicas dependendo do caso. Então, entendam que, por exemplo, enquanto a gente utiliza no gráfico o mesmo padrão de análise para tudo, na análise fundamentalista você não pode analisar igual uma empresa, sei lá, do setor de varejo, como por exemplo Magazine Luiza, comparar com uma empresa do setor elétrico, porque elas têm perfis muito diferentes, então você tem que analisar se é uma empresa grande, se é uma empresa pequena, qual que é a expectativa de lucro, valor patrimonial, o preço. São muitos fatores que você precisa entender e jamais você vai poder analisar duas empresas exatamente da mesma forma. Então tem uma complexidade aí. E é claro, você tem mais tempo para poder atuar, para tomar uma decisão, né? Enquanto no trading a gente precisa de um tempo de resposta mais rápido. E esses balanços patrimoniais, eles, por exemplo, podem ser fraudados. Como a gente já teve casos aí na nossa bolsa, se você pesquisar no Google aí, pesquisa caso Mondial na B3. Aí você vai ver lá que os caras inflaram resultados, manipularam e quem estava posicionado em geral se deu mal. Então, no gráfico a gente não tem esse tipo de problema porque o gráfico é algo que de fato aconteceu. Não pode ser manipulado de forma tão fácil, né? Então, no final, somos todos especuladores, seja de curto, médio ou longo prazo, tá? Gente, uma curiosidade bem legal que a gente tem dois termos que são muito utilizados no mercado, que é o bull market e o bear market, né? Ou o mercado de touro e o mercado de urso. Infelizmente essa história é um pouco triste, mas precisa ser contada para que vocês conheçam. Na corrida do ouro na Califórnia, tinha milhares de trabalhadores atuando lá no garimpo, né? E esses trabalhadores eles precisavam de um alívio de pressão, de algum entretenimento, uma diversão. E aí os empregadores eles reuniam esses trabalhadores em alguns lugares e botavam para brigar touros e ursos, certo?
que eram dois animais fortes e que tinham muitos deles na região, né? Então tinha muitos desses animais. E aí, brigando esses animais, eles deixavam até que um ou outro morresse. Infelizmente, a gente vê a ignorância do ser humano desde aquela época. E assim, o touro, ele sempre dava uma chifrada para cima, e aí podia perfurar o urso, e o urso sempre dava uma patada para baixo, que podia esmagar o crânio do touro, né? Dois animais muito fortes. E aí o pessoal associou o touro chifrando para cima com o mercado altista, e aí o termo bull market. E o urso dando patada para baixo, remetendo ao mercado baixista, o bear market. Então, foi assim que surgiu o termo ursos e touros, que vocês com certeza já devem ter visto ou vão ver muito aí no mercado, tá? Pessoal, a hierarquia da Bolsa no Brasil. É importante a gente entender essas informações, porque a gente tem algumas regrinhas, às vezes, que precisam ser seguidas, né? Então, a CVM é a nossa entidade reguladora. Ela tem, por característica, supervisionar, fiscalizar o mercado de valores imobiliários no país. Então, a CVM ela fiscaliza a atuação da Bolsa de Valores propriamente dita, das corretoras e de nós, investidores, tá? E depois vem a Bolsa de Valores, que é a nossa B3. Hoje ela é a única bolsa no Brasil. Já tivemos outras, certo? Porém, em geral, algumas fecharam e outras se fundiram, formando o que hoje a gente conhece como B3. Então, ela é administradora de sistemas de negociação, compensação, liquidação, depósitos e registros para diferentes classes de ativos. Então, essas classes de ativos podem ser commodities, como soja e milho, podem ser derivativos ou contratos futuros, como os mini contratos de índice dólar, mercado acionário, que são as ações das empresas, mercado de fundos, que podem ser, por exemplo, fundos multimercado ou fundos imobiliários, que é aquele em que você faz investimentos relacionados a imóveis, e tem algumas outras classes de ativos aí que não é pertinente a gente citar aqui. Corretoras. Elas são responsáveis pela intermediação de compra e venda de títulos financeiros entre o especulador e a Bolsa de Valores. Então a CVM fiscaliza todas essas. Aí a B3 ela tem contato direto com essas corretoras que se conectam a ela para oferecer esses serviços. E aí as corretoras também respeitam as regras da B3, assim como a B3 respeita as regras da CVM, tá? Então, as corretoras são responsáveis pela intermediação de compra e venda de títulos financeiros entre o especulador e a Bolsa de Valores. O especulador somos nós, certo? E o operador ou investidor atua no mercado por conta própria ou em nome de seus clientes, ou, por exemplo, em nome de um banco ou corretora, né? Porque os bancos e corretoras, eles também atuam no mercado fazendo as suas operações. Então, podemos ser investidores ou operadores, pessoa física e também pessoa jurídica. Então é importante entender essa estrutura aí. E para finalizar o nosso módulo 1, a gente tem as principais modalidades de trading. Então a gente tem aqui Day Trading, Swing Trading e Position Trading. Aqui dentro do Day Trading a gente ainda teria o Scalp, que são operações que duram alguns segundos ou poucos minutos. Mas como abre e fecha no mesmo dia, elas também estão inseridas na modalidade de Day Trading. Vocês vão ver algumas comparações aqui. A duração das operações no Day Trading, menos de um dia, porque a gente abre e fecha as operações no mesmo pregão, tá? No Swing Trading, pode ser de alguns dias até algumas semanas. E no Position Trading, de várias semanas até alguns meses. A disponibilidade de tempo no Day Trading de 3 a 6 horas por dia para que você consiga aí ter resultados de forma consistente. No Swing Trading, de 1 a 2 horas por dia. Então, você pode olhar ali nas primeiras horas do dia, ou no final do dia, ou nos dois, tá? No Position Trading, de 1 a 2 vezes na semana. Então, você vê que a disponibilidade de tempo é bem menor, né? Conforme a gente avança aqui. E aí no Position pode observar, por exemplo, na segunda e na sexta-feira, 1 ou 2 horas em cada um desses dias já costuma ser suficiente. Tempo gráfico no Day Trading é intraday, certo? Então a gente utiliza qualquer tempo gráfico aí que seja inferior a um dia, mas em geral os mais populares são 60 minutos, 30, 15, 10, 5, 2 e 1. E no Swing Trading utiliza-se gráfico de 60 minutos ou diário, e no Position Trading, como é uma tomada de decisão de periodicidade maior, gráfico semanal. Não são regras rígidas, eu só estou mostrando para vocês quais são os mais comuns. Disponibilidade de capital no Day Trading é baixa, porque a gente tem possibilidade de trabalhar com alavancagem, e a alavancagem é como se fosse um empréstimo que a corretora te oferece, certo? Para o Day Trading a gente não paga nenhum aluguel por esse empréstimo.
porque a gente abre e fecha as operações no mesmo dia. E aí você deve estar se perguntando o que a corretora ganha com isso. Ela ganha milhões de clientes por estar oferecendo esse benefício, porque ela traz uma base de clientes muito maior, pessoas que só com seu dinheiro talvez não conseguiriam atuar da maneira adequada no mercado, por isso eles oferecem esse serviço. Swing Trading, disponibilidade de capital médio, e Position Trading alto. Então, para que você consiga um bom desempenho aqui, conforme vai avançando, precisa cada vez de mais capital, até porque, em geral, no Swing Trading e Position Trading não tem essa oferta de alavancagem. E o risco potencial no Day Trading é alto, só que a gente pode diluir esse risco, com certeza, através de um bom gerenciamento, como eu vou mostrar para vocês num módulo específico. No Swing Trading, risco médio, e no Position Trading, baixo. Porque entendam que, conforme você atua numa periodicidade maior, existem mais dados incluídos na sua tomada de decisão, né? Por exemplo, se você opera no Day Trade no gráfico de 5 minutos, você sabe que ali não tem tantos dados, tantas informações, tantas negociações como num gráfico semanal. Então, é por isso que o risco potencial acaba sendo reduzido conforme a gente avança aqui. E o retorno potencial no Day Trading é alto, justamente pela questão da alavancagem. No Swing Trading é médio. Percebam que o Swing Trading aqui está sempre num ponto de equilíbrio entre o Day Trading e entre o Day Trading e entre o Position Trading, tá? E o retorno potencial aqui é baixo. Então, aqui a gente usa pouco capital, mas tem possibilidade de grande retorno porque a alavancagem pode trabalhar ao nosso favor. Então, gente, entendam que o Day Trading ele é algo que exige muito mais dedicação, certo? De 3 a 8 horas por dia. Você não precisa operar na Bolsa de Valores do Brasil se você não tiver disponibilidade para operar de manhã e à tarde. A gente vai ver logo à frente aí, nos próximos módulos que tem alternativas como o mercado de Forex, criptomoedas ou mesmo bolsas de valores de outras regiões, tá? Swing Trading de 1 a 2 horas por dia, então aqui você vê que já consegue conciliar com mais facilidade com outro emprego, talvez até mesmo durante o dia. E o Position Trading é algo que você consegue conciliar com praticamente qualquer outra coisa, porque exige pouco tempo disponível, você pode fazer a maior parte das análises no final de semana e só executar as operações durante a semana, tá? Então, escolha aí algo que seja adequado ao seu perfil e também ao seu capital disponível. Então, gente, a gente está encerrando aqui o módulo 1 e a gente se vê já no módulo 2.